falar sobre missões, né? Bom, deixa eu dar eu estou muito envolvido na área de missões, isso já há muitos anos. Fiz parte da Junta de Missões Mundiais, que é hoje a maior agência missionária da América Latina. Na verdade, uma das maiores do mundo. Nós temos aí mais de 400 e poucos missionários espalhados. Ah, é aqui. Ixi, eu vou ter problema aqui, porque eu não paro, hein, meu? Eu sou hiperativo, TDAH, déficit de atenção, mas de boa. Vamos lá, você que assiste em casa, seja bem-vindo aí no conforto do seu lar. Mas eu quero te encorajar a voltar para a igreja. Alô, escuta, já acabou essa história, né? Oh, meu Deus! Você vai no supermercado, você vai no banco e não vem na igreja. A igreja é super seguro, vem aqui, meu irmão. Porque é aqui que Deus derrama as suas bênçãos. A palavra de Deus diz isso, é no ajuntamento do povo de Deus que as bênçãos são derramadas. Amém? Então volta para a igreja, galera, em nome de Jesus. Bom, deixa eu contar a minha história. Então eu participei da Junta de Missões Mundiais durante muito tempo no cuidado integral de missionário. Deus me deu a graça, é pura graça, irmãos. Porque quem olhava para mim não dava um centavo. Mas Deus escolhe as coisas doidas desse mundo para confundir as que acham que são alguma coisa, né? Então me pegou lá no meio das drogas, tal, me levou, me recuperou, me fez caminhar num caminho em direção à psicologia. Depois da psicologia fui fazer teologia, eu queria estudar a palavra de Deus. Aí Deus me mandou num mestrado lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, onde estão os caras que se acham, né? E foi uma bênção, lá eu pude falar de Jesus, e lá eu fiz o meu mestrado. Depois Deus me mandou para um doutorado em psiquiatria, lá na Faculdade de Medicina também, onde Deus me abençoou, levando um projeto para checar, para verificar a prevalência de transtornos psiquiátricos emocionais em missionários transculturais brasileiros. Foram mais de 300 missionários pesquisados, onde eu chequei como que eles estavam emocionalmente falando, para tentar organizar estratégias para ajudá-los no campo. E aí Deus foi fazendo, e Deus continua fazendo, e Ele não vai parar de fazer, porque o nosso Deus é um Deus que ama o movimento. O nosso Deus não para, o nosso Deus está sempre em movimento, e isso é fantástico, né? Porque emoção tem a ver com movimento, né? E nós somos atravessados por tudo isso, né? E hoje aqui nesse louvor, enquanto as irmãs cantavam o último louvor, me veio muito ao coração o desejo de Deus de sarar as nossas terras, a nossa terra e a nossa vida. Deus tem um anseio enorme de que você, minha irmã, de que você, meu irmão, seja totalmente restaurado na sua alma, no seu espírito, e que você cresça e amadureça na fé e desenvolva a sua salvação em Cristo Jesus. É impossível você ser maduro espiritualmente se você se mantiver emocionalmente imaturo. A sua maturidade emocional, ela caminha lado a lado com a sua maturidade espiritual. E Deus nos chama para um movimento de crescimento. Deus quer curar as nossas feridas, Deus quer curar a nossa alma, Deus quer curar a nossa terra. Talvez, eu não sou profeta do Apocalipse, mas eu acho que tempos muito difíceis estão por vir. A impressão que eu tenho. Olhando todo o cenário político, a não ser que Deus faça um grande milagre, a gente vai ter algumas restrições, principalmente nós cristãos. Existe uma ideologia muito grande, que ela é inspirada pelo próprio Satanás, ela vem do inferno, que zomba de tudo aquilo que tem a ver com a cruz, que coloca tudo aquilo que tem a ver com salvação, com cruz, com fé, num patamar muito baixo. E realmente o que a gente vê hoje é como se eles jogassem, eu vou usar uma palavra aqui que não é agradável, como se eles defecassem
em cima da cruz. A gente vê algumas manifestações hoje que me causam arrepio, gente. E isso mostra que a gente caminha para um lugar muito complicado. O lugar que Sodoma e Gomorra caminharam. O pecado ali chegou num nível tão alto, que Deus teve que interferir de uma maneira muito drástica. Eu não sei o que virá. Essas eleições são muito complicadas. Mas a gente sabe que se aquele candidato ganhar, muitas coisas vão ser liberadas que foram interditadas. E a gente está falando aqui de ideologias, a gente está falando de promiscuidade, a gente está falando de feitiçaria, a gente está falando de satanismo, a gente está falando de tudo aquilo que a gente abomina em nome de Jesus. Então eu quero te encorajar você a se fortalecer no Senhor nesse período. Você que está em casa também, venha para a igreja. Aqui é o lugar onde você encontra a presença do Senhor. Ah, mas Deus está aqui onde eu estou. Claro que Ele está. Mas a palavra diz, não deixei as vossas congregações. Não deixar de congregar. Venha para a casa do Senhor. Deus tem muito para falar ao seu coração. E aqui no meio do louvor, Deus fala. É diferente a gente louvar em casa. É diferente, né? A atmosfera é outra. Aqui a gente percebe o quanto o Espírito de Deus permeia o lugar. E o quanto Ele nos toca, né? E em casa a gente louva, mas é diferente. A adoração é diferente. Como é bom e agradável estarem unidos os irmãos. Hoje eu vou trabalhar com uma parábola, eu quero que a gente reflita. Talvez numa das parábolas mais tradicionais e conhecidas da igreja. Eu vou falar sobre a parábola do bom samaritano. E o nosso tema é deixados à beira do caminho. Essa parábola ela é interessante. E eu vou pedir para você, e é maravilhosa, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas 10. Abre a sua Bíblia, o seu aplicativo aí em Lucas 10. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 37. Lucas 10, do versículo 25 ao versículo 37. Que bom, está sendo projetado lá também. Bom, a minha tradução aqui é NVI, né, a nova versão internacional, e ela diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: olha, cuida dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Interessante o texto. Esse mestre da lei, ele tinha um propósito muito claro,
que era de alguma... Lá vou eu andar, né? Que... fica. Tinha um propósito muito claro, que era qual? Testar Jesus. Eles não conseguiam pegar Jesus, acusar Jesus de qualquer coisa por conta do comportamento dele. Então, de alguma forma, eles tentavam pegar Jesus na lei. Porque para o povo judeu, a lei era o centro e a base de todo o fundamento da religião judaica. É interessante, a Constituição de Israel é o oposto da maioria dos povos. Israel começa pela lei. Quando Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, a partir daquele momento, eles têm, vamos dizer, a constituição do país, a carta magna que regeria aquele país. A maioria das nações começa assim: nação, estado, constituição. Israel começou ao contrário: constituição, nação, estado. Por isso que a lei era tão importante e ela era o fundamento e a base para toda a religião judaica. E se você ferisse algum dos princípios da lei, você era condenado como herege e deveria ser apedrejado. Então, como eles não conseguiam pegar Jesus no comportamento, porque era irrepreensível, eles tentavam, armavam armadilhas ali para tentar pegar Jesus de alguma forma. Eles fizeram isso várias vezes. Fizeram isso, por exemplo, quando jogam a mulher adúltera diante de Jesus e fala assim: escuta, a lei manda apedrejar, e você, o que você fala? Se Jesus fala apedreja, Jesus nega a graça que ele vinha pregando. Se Jesus fala não apedreja, ele nega a lei, ele tinha que ser apedrejado. Olha que sinuca de bico que os caras faziam para pegar Jesus. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele ia para uma terceira via. Jesus não é preto e branco, quente e frio, sim, não, preto, branco. Jesus tem um olhar diferente. E Ele nos convida a ter esse olhar diferente. Ele nos convida a abrir as nossas mentes e vermos além. Olha só, como que é isso, pastor? O que você está me falando? Eu estou falando o seguinte: se eu olhar a igreja daqui, eu tenho uma visão. Se eu olhar a igreja daqui, eu vou ter outra visão. E se eu olhar a igreja daqui, eu tenho um outro olhar. Isso quer dizer, da onde eu estou, eu tenho uma visão. Vocês estão entendendo aqui? Qual que é a certa? Todas elas. Eu estou aqui no meio da igreja, eu estou vendo a igreja do Senhor. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que a gente tem que abrir a nossa mente, tirar os nossos preconceitos, para que a gente possa ouvir a voz de Deus de uma maneira que talvez a gente nunca tenha ouvido. Deus quer tirar a gente daquele lugar comum e levar a gente ao sobrenatural. Deus quer tirar a gente daquele lugar comum e colocar a gente num lugar de destaque. Presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção nisso. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Ele escolheu você. Olha para o seu dedo. Olha para o seu dedo. Olha para o seu dedo. Sabe quantos no planeta tem a sua impressão digital? Sabe quantos? Nenhum. Você já pensou nisso? Se você estiver no Japão e você cometeu algum crime, não faça isso em nome de Jesus, mas pela sua impressão digital, eles podem te prender lá. Porque é única. Ninguém é como você. Você já pensou nisso? Ninguém é como você. Alguém pode até fazer o que você faz, mas ninguém é como você. E Deus tem um projeto, Ele tem um plano para você. Ele tem um lugar que é seu, e que talvez você tenha ignorado durante todo esse tempo,
Porque você se olha e se desvaloriza, você se olha e se coloca num lugar muito pequeno. E Deus está falando para você, filho, filha, você é amado, você é amada, eu te escolhi, eu te gerei. De 480 milhões de espermatozoides na hora da fecundação, um fecundou. Sabe quem? Sabe quem? Você. Sabe qual é a população brasileira? 280 milhões. Você nasceu vencendo 480 milhões, porque se fosse outro que fecundasse, não seria você. Olha que mistério, irmãos. E por que a gente se coloca num lugar tão pequeno? Por que a gente se coloca num lugar muito abaixo daquilo que Deus nos chama para viver? Deus te chama para você andar em lugares altos. E Ele vai ao seu encontro. Essa parábola, ela tipifica isso. Esse mestre da lei queria pegar Jesus. Ele queria pegar Jesus numa heresia e de alguma forma, usando a própria palavra, ele diz para Jesus: Senhor, Senhor, o que a lei diz? O que é mais importante? E Jesus sabiamente devolve a resposta para ele. Jesus devolve a resposta e diz: escuta, o que a lei diz a respeito? E o mestre da lei, ele tem uma divina, maravilhosamente, ele responde aquilo que estava na lei. Ele faz uma compilação de dois grandes mandamentos, né, onde tudo está inserido neles. Ele cita Deuteronômio 6, 4, 5 e ele cita Levíticos 19, 18. E compila isso tudo no: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. De uma certa forma, ele pega os 10 mandamentos e ele comprime nesses 2 versos. E Jesus diz: muito bem. Jesus aplaude, diz: muito bem, você respondeu corretamente, vá e faça isso. E aí o mestre da lei, para se livrar daquela encrenca que ele se meteu, né, ele pergunta: mas quem é meu próximo? E é uma pergunta interessante. Olha só, esse cara sabia, diz ele que sabia quem era Deus, mas ele não sabia quem era o próximo dele. Ele sabia quem era Deus, mas não sabia quem era o próximo dele. E muitos de nós, às vezes, a gente está assim. Quanto mais a pessoa diz que sabe a Deus, que conhece a Deus, mais legalista ela se torna. Mais juiz do outro ela se torna. Quanto mais ela diz que conhece a Deus, mais o dedo apontando para o pecado do outro ela faz. E aí Deus está falando para a gente: espera um pouquinho. É impossível você conhecer a Deus e não reconhecer o seu próximo. Jesus está falando que da mesma forma que a gente tem uma vida vertical em direção a Deus, uma espiritualidade, a gente também tem que ter um trabalho horizontal. Eu tenho que olhar para aqueles que estão à minha volta. Esse é o caminho. Você lembra quando Jesus, lá em Atos, Jesus está ascendendo ao céu e aparece 2 varões do lado dos discípulos? Você lembra disso? Jesus está subindo, ascendendo ao céu, e 2 varões aparecem ali, né, de branco, e diz para eles o seguinte: varão galileus, por que olhais para o céu? Por que olhais para aquele que vai? É certo que aquele que vai também voltará. O que os anjos estão dizendo para eles? O seguinte: olha, não olhe só para lá, olhe para cá também. O seu olhar não tem que ser só vertical, mas tem que ser horizontal, porque Deus quer operar nesse mundo. E se você não olhar com o olhar de Deus, você vai ficar fora daquilo que Deus está fazendo no mundo, irmãos. E Deus está fazendo muitas coisas maravilhosas nesse mundo.
Eu não quero ficar fora. Você quer ficar fora daquilo que Deus está fazendo? Em nome de Jesus, não fique. Porque a alegria do Senhor, ela se renova sobre nós, quando a gente se alinha ao projeto de Deus para as nossas vidas. E é interessante a pergunta desse homem. Presta atenção, o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento? Isso é uma pergunta complexa, né? Eu perguntaria para Jesus: Jesus, o que é te amar de todo o coração? O que é te amar de toda a força? O que é te amar de todo o entendimento? E o cara pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa história maravilhosa, né? Conta a história desse bom samaritano. Ele diz que um sacerdote estava descendo, né, de Jerusalém para Jericó, e esse lugar é um lugar extremamente complicado para passar. Esse lugar era conhecido como Vale do Sangue. Por quê? Porque ali havia passagens muito estreitas, onde os bandidos, os criminosos armavam armadilhas ali para poder roubar, para poder tirar do outro aquilo que eles tinham. Os sacerdotes geralmente jamais sofriam qualquer tipo de violência, porque eles eram extremamente respeitados dentro da comunidade judaica, né? Mas esse lugar era um lugar muito complicado, e naquele tempo era um tempo de muita secura. Era um tempo de muita dificuldade. Por quê? Porque o templo havia sido terminado, e Herodes manda 40 mil funcionários que levantaram o templo. Ele despede essa galera, e esse pessoal fica sem emprego, fica na miséria. Então a criminalidade aumenta, e aquele lugar então era um lugar extremamente perigoso. Por isso que Jesus usa esse lugar como um ponto para a sua passagem. E aí ele conta a história que um sacerdote, um pastor, um mestre, um evangelista dos nossos dias, um apóstolo, né, descia lá, indo a caminho de Jericó, e ele vê um homem caído, e diz o texto que ao ver aquele homem, ele se desvia. É como se ele estivesse andando nessa calçada, e ele vê o cara ali. Esse cara é perigoso. Já aconteceu isso com você? Você está andando, você olha, aquele cara é estranho. Você vai, muda de calçada, não é assim? Ou vai no meio da rua, né, tentando se proteger. Nada errado quanto a isso, irmãos. Tem que ser prudente mesmo, né? Jesus fala para a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Às vezes a gente pede a simplicidade da pomba e esquece a prudência da serpente. Aí a gente se vê em grande encrenca. Então seja prudente. Mas esse homem, esse sacerdote, vê esse cara lá caído, e ele muda de calçada. Por quê? Porque pela lei, se ele tocasse naquela pessoa e ela estivesse morta, ele teria que ficar 40 dias sem entrar no templo. E ele não poderia louvar, não poderia adorar, não poderia servir ao Senhor. Aí ele fica então, ele passa de largo, diz a passagem, né? Ele passa para o outro lado. Aí está descendo um levita. Quem era o levita? O levita é aquele que trabalha na casa do Senhor. É um diácono, é um presbítero, é o pessoal do som, é o pessoal aqui que toca, é o pessoal da porta, né? Aqueles que trabalham na casa de Deus. Diz o texto a mesma coisa, que os levitas desciam, que esse levita descia, e ao ver o homem, ele faz a mesma coisa, ele passa de largo, ele muda de calçada. Por quê? A mesma razão. Se esse cara tivesse morto e ele tocasse nele, ele tinha que ficar 40 dias sem entrar no templo. Ele tinha que ficar de quarentena. E como ele amava a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, ele passa de largo e deixa o coitado lá jogado. Aí desce um cara que ninguém dá nada por ele. Ele é um samaritano. Judeu e samaritano tinham uma briga enorme, irmãos. E a coisa era tão feia que uma vez os samaritanos, para apunhalar, para apurrinhar os judeus, eles pegam um porco. O porco é um animal sujo, imundo para os judeus, e jogam no templo. Só para falar assim, a gente é corintiano, você é palmeirense, toa porco, né? E você já imaginou o que acontece lá na casa dos corintianos, né? Eu sou palmeirense. E aí o que acontece ali é uma grande encrenca. Judeu e samaritano não se falavam, eles tinham uma birra muito grande entre eles. Mas diz o texto
que esse homem, ao ver aquele homem caído, ele para. Ele para. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que o samaritano abriu os olhos e ele percebeu que havia alguém em necessidade. Ele abriu os olhos e percebeu que havia alguém em necessidade. Muitas vezes a gente está sentado na igreja, o irmão está sentado do nosso lado e a gente não percebe a necessidade que esse irmão, que essa irmã está passando. A gente não precisa nem ir lá fora, aqui dentro mesmo. A gente senta domingo a domingo do lado de alguém e a gente não sabe das lutas que esse irmão, que essa irmã está passando. E ali Deus nos chama, por meio desse versículo, por meio dessa passagem, a abrirmos os nossos olhos e a considerar o outro, aquele que senta do meu lado, e a perceber e perguntar: como é que você está? E não é aquele oi, tudo bem? Porque nesse oi, tudo bem, o que você responde? Tudo bem. É aquela pergunta que atravessa a alma. Irmão, como é que você está de fato? Como é que estão as coisas? Como é que você está vivendo nesses tempos? A gente tem que começar a ter interesse um pelo outro. Não é interesse na vida do outro, não é isso, né? É interesse no cuidado do outro. Gente, isso é comunidade. É comuna, né? Isso é comunidade. Eu cuido de você, você cuida de mim. A igreja foi chamada para isso. E a gente perde isso muitas vezes. Então abriu os olhos, foi a primeira coisa que ele fez. A segunda coisa, ele não somente viu esse homem, mas ele abriu o coração para esse homem. Ao ver aquele homem caído, ele foi movido de algo que Jesus era movido, que se chama compaixão. Aquele homem olhou para ele, caído ali, e ele foi movido por uma compaixão. O que é compaixão, pastor? Vamos lá. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Empatia é você se colocar no lugar do outro. A pessoa perdeu alguém querida, a pessoa teve uma perda muito grande, você se coloca ali junto com o outro, e você chora com ele, né? Você abraça, você dá o seu apoio, isso é empatia. O que é compaixão? É você ir ao encontro da necessidade do outro. Um é você se colocar, é mais um sentimento, né? É um lugar ali psicológico. O outro é uma ação. Compaixão é um verbo de ação. Eu saio daqui, eu vou até ali para fazer alguma coisa para alguém que está precisando. Isso é compaixão. E isso movia Jesus o tempo inteiro, irmãos. Diz o texto que Jesus viu a multidão e se compadeceu dela. Ele vai lá e multiplica os pães. Ele viu a viúva e se compadeceu dela. Ele vai lá e ressuscita o menino. E ele viu e ele se compadeceu. E ele viu a dor da família de Lázaro. E ele chora, diz o texto. E Jesus chorou. 2 versos, 2 palavras. O versículo mais curto da Bíblia, revelando a compaixão que havia no coração do Senhor. Jesus chorou. E aí ele vai em direção ao túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Compaixão. Compaixão. Que Deus gere compaixão nos nossos corações, que Deus gere compaixão em nós, para que a gente possa olhar para aqueles que estão caídos à beira do caminho, e a gente possa ir em direção a eles, num projeto de ajuda, numa forma de fazer algo por eles. Ai pastor, mas o que eu sei fazer? Eu não sei fazer nada. Mentira, você sabe sim. Talvez você não tenha consciência do que você sabe fazer, mas você sabe muitas coisas. Olha só, fui lá para a Síria, bem lá na divisa da Síria com o Líbano, cuidar de refugiados sírios, que saíram da guerra durante 6 anos, enfrentando guerra, sofrimento e perdas.
A gente foi com uma equipe de médicos, a gente foi com uma equipe de pedagogos, a gente foi com uma equipe de enfermeiros, a gente foi com uma equipe de dentistas, de psicólogos. E no meio de nós tinha uma senhora que veio do Chile para poder estar com a gente. E ela não sabia fazer nada, diz ela. Aí o que ela fez? Ela foi aprender a fazer massagem nas mãos das pessoas. Olha só, as mulheres entravam naquele lugar onde nós estávamos, usando aquelas burcas, sabe o que é burca, né? Todas cobertas, assim, parecia só assim os olhos, né? E elas entravam numa escuridão, irmãs, que vocês não têm ideia, com o semblante caído, aquela coisa pesada. E essa irmã, uma irmãzinha, sentava lá na entrada, e quando as mulheres entravam, ela segurava a mão dessas mulheres, começava a massagear a mão dessas mulheres e a orar por elas. Naquele momento era como se caísse, todo aquele peso era tirado, e você via um semblante, alguma coisa iluminando os olhos, o rosto daquelas mulheres. Irmãos, uma massagem e oração era o que ela disse que sabia fazer. Mas ali na entrada ela preparava essas mulheres, o coração delas, quebrantando o coração pelo toque de amor que ela dava para receber a palavra de Deus. Você tem talentos e dons que você pode usar para servir o Senhor. Você tem talentos e dons. Pede para Deus mostrar, te revelar quais são, Senhor. Quais são? Quais são? Estávamos num projeto missionário lá no Peru, com um grupo de voluntários, né? O Peru, numa cidade chamada Ica. Essa cidade foi atingida por um terremoto. Houve muitas perdas, uma situação muito complicada, já um país muito pobre, né? Uma situação muito complicada. E uma irmãzinha lá, depois de algumas semanas, ela falou: puxa, eu queria tanto fazer minha unha. A gente acha que Deus não se incomoda com essas coisas, né? No dia seguinte, olha só, alguém bate na nossa porta, uma irmã que era manicure, sem saber de nada, chegou lá e falou: eu estava orando, eu senti de vir aqui fazer a unha das meninas. Gente, olha que mimo, nas mínimas coisas. Essa mulher talvez dissesse: eu não tenho dom nenhum, eu só sou uma manicure. Mas ela foi usada naquele momento para aumentar a fé de toda a equipe, porque toda a equipe ouviu aquele comentário. E quando essa mulher bate na porta e diz: eu vim fazer a unha, a gente falou: misericórdia, que Deus é esse que nos ouve no culto? É, garota, é isso aí, que Deus é esse? Oh Deus, da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, não é fato? Deus é bom demais, nos mínimos detalhes Deus está pronto para te ouvir, para te atender e para cuidar de você. Mas abre os olhos para aqueles que precisam de você. O Senhor nos chama para ter esse olhar. Então esse homem não somente viu, mas ele abriu o coração para aquele que estava caído. Terceiro ponto, esse homem não somente viu, agiu e teve o coração aberto para ele, mas ele abriu as mãos e compartilhou aquilo que ele tinha com aquele homem. Diz o texto que ele pega o óleo e ele lança sobre as feridas daquele rapaz. Aquele óleo era o óleo para a viagem dele. E ele unta as feridas desse rapaz. Diz o texto que ele pega esse homem, ele coloca no cavalo dele. Isso quer dizer que ele foi a pé, né? Ele coloca o homem na montaria dele, ele sai do caminho dele. Ele tinha um destino, mas ele sai do caminho dele e para numa estalagem. Ele não somente abre mão daquilo que ele tinha, mas ele abre mão do seu tempo, que
que é a coisa mais preciosa que nós temos, que nunca se repete, não é? Você pode estar aqui domingo que vem, eu posso estar aqui falando do mesmo texto, mas o seu momento vai ser diferente. Sabe por quê? Que horas são agora? Lá diz 11:07. Talvez seu relógio aí seja 11:05, 11:03. Mas no Cronos, que é isso aqui, ó, tá todo mundo junto. Não é assim? Não é? Agora aqui dentro, o seu tempo vivencial é diferente. Talvez o irmão esteja em tempo de abraçar. Talvez o irmão esteja em tempo de deixar de abraçar. Talvez a irmã esteja em tempo de rir. E a irmã esteja em tempo de chorar. Cada um tem um tempo vivencial. Por isso que esse tempo nunca vai se repetir. Por isso que a gente, irmãos, tem que viver aqui agora, desfrutando das bênçãos do Senhor na nossa vida. Às vezes a gente fala, eu só vou ser feliz se. Eu só vou ser feliz quando. Eu só vou ser feliz se aquilo acontecer. Para com isso. Para com isso. Deus está chamando você para agora. Aqui agora. A gente tem que manter um olho lá na frente. A gente tem que manter um olho lá na frente. Mas a gente tem que viver hoje, aqui e agora. E desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Mas, pastor, você não sabe o quanto é duro, a dureza da minha vida. Eu não sei. Mas eu sei que você tem coisa para agradecer. Apesar da dureza da sua vida, você pode terminar o seu dia louvando a Deus pelas coisas que Ele fez. Pelo menos por 3 coisas boas que aconteceram durante o seu dia. Mas não aconteceu nada no meu dia. Como assim? Você não levantou? Você tomou café? Você almoçou? Você olhou para o seu filho e falou, como ele é bonito. Foi assim? Não foi? Não é? Você olhou para sua mãe e falou, nossa, como a minha mãe é legal. Todo mundo tem coisas para agradecer, irmãos. A gente tem que aprender a ser grato. Isso chama gratidão ativa. Presta atenção nisso. Gratidão ativa. Você decide ser grato. Você escolhe coisas no seu dia para louvar a Deus por aquilo. Isso é um exercício que eu faço em casa, com a minha filha e com a minha esposa. Todas as noites, antes de orar, eu pergunto para ela, filha, 3 coisas boas que Deus fez para você hoje, que você é grata. Tomei sorvete com o papai, bababá, coisas simples, irmãos, coisas simples, como a gente aprende com as crianças, né? Coisas simples. E você, esposa, 3 coisas boas. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando a minha filha um exercício de gratidão. E eu vou dizer algo para você. A gratidão traz cura para a sua alma. Sabe qual é um exercício que eu dou para os depressivos, para os meus pacientes que têm depressão? Um diário de gratidão. Todo dia antes de dormir, eles escrevem 5 coisas boas porque eles são gratos. Mas pastor, por que você faz isso? Vou te explicar por quê. A nossa mente, ela trabalha por trilhas. O que é isso? Vamos supor, você está aqui no ponto A, e você quer ir aqui no ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, você tem uma floresta. Você tem que fazer esse caminho todo dia para pegar água. Depois de uma semana, como é que você acha que vai estar esse caminho? Que antes era uma floresta. Totalmente pisado, não é? Vai virar uma trilha. A nossa mente funciona assim. Quando a pessoa está depressiva, ela não consegue contar as coisas boas, ela não consegue contar as bênçãos, ela só vê o lado ruim da coisa. Ela olha para o copo e só vê a parte vazia, ela não vê a parte cheia. Porque ela está doente, a mente dela está doente. Quando ela começa a contar as bênçãos no jornal de gratidão, no diário de gratidão que eu dou para ela, ela começa a ensinar a mente dela a criar uma nova trilha.
E depois de um tempo que ela pratica aquilo todo dia, por uns 3 meses, a mente dela criou um novo olhar. E ela vai começar a olhar para as coisas e começar a ver cor. Porque o depressivo, ele vê tudo cinza. Ele não tem, a vida vai embora, o prazer vai embora. E com a gratidão, a mente dessa pessoa é curada. Então eu quero encorajar você a exercitar a sua gratidão ativa. Diante do Senhor você ser grato. Isso é cura para a sua alma. Isso é cura para a sua mente, isso é cura para as suas emoções, e isso te leva a um lugar de crescimento. Esse homem então, ele não somente abriu os olhos, não somente abriu o coração, mas ele abre as mãos para esse senhor caído. E além disso, ele também dá o seu tempo, ele abre do seu tempo para aquele homem. São 4 lições que a gente aprende aqui. Primeira, o samaritano abriu seus olhos. Segunda, ele não somente viu o homem, mas ele abriu seu coração para esse homem. Terceiro, esse homem não somente agiu com os olhos abertos, com o coração aberto, mas ele abriu as mãos para esse homem. E quarto, ele abriu do seu tempo. Agora, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo hoje? Quem é o meu próximo? Quais são aqueles deixados à beira do caminho hoje? Aqui nessa comunidade. Você consegue pôr o slide? Primeiro, criança. Procura aí para mim, por favor. Os deixados à beira do caminho. O primeiro grupo que eu quero pontuar aqui são as crianças. Nunca antes em toda a história, pode passar, irmão, passa lá, pode passar, vai, mais um, por favor, mais um, aí. Nunca antes em toda a história as crianças foram tão feridas e aviltadas. São usadas comercialmente, usadas sexualmente, usadas como mão de obra escrava. As crianças estão caídas à beira do caminho. Presta atenção nisso. O Brasil tem 1 milhão de abortos clandestinos por ano, o que corresponde a 2.740 crianças mortas por dia. São 114 crianças mortas por hora na nação brasileira. 2 crianças por minuto. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a gente tem 20 milhões de abortos inseguros por ano. E aborto inseguro quer dizer esses açougues onde a mulher vai e eles não têm nenhum cuidado para com ela. Ela coloca a própria vida em risco. O Brasil também, muda o próximo, por favor, é campeão de maus tratos. 18 mil crianças são vitimizadas por dia na nação brasileira. 750 crianças vitimizadas por hora. Uma criança morre por hora queimada, torturada e espancada pelos pais. A cada 11 minutos uma criança é abusada sexualmente no Brasil. O Brasil é o segundo país com maior índice de abusos sexuais do planeta. O que a gente está fazendo com as nossas crianças? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Não, pastor, eu não faço nada. Se você não faz nada, você está fazendo alguma coisa. Se você não faz nada, você está fortalecendo aqueles que fazem. A gente tem que fazer alguma coisa como igreja, irmãos. A gente não pode deixar mais isso acontecer. A gente não pode deixar mais isso acontecer. Quais os tipos de abuso? Passa para mim o próximo. Abuso físico, 22%. Abuso psicológico, emocional, quando você humilha a criança, você desvaloriza ela, trata a criança como um lixo, 24%. Negligência, quando você não cuida da criança, 40%. Abuso sexual, 11%. E exploração do trabalho infantil, 3%. Qual que é a visão geral do abuso? Passa próximo, por favor. Meninas, 85,7%
abusadas. Meninos, 14,3%. Meninos entre 4 e 9 anos, 18,7%. Meninas até 13 anos, 53,6%. Bebês, dorme com esse barulho, de 0 a 4 anos, 11,2% das crianças que são abusadas. 84% dessas crianças são abusadas por algum conhecido, ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou pelo tio, ou pela tia, ou pela mãe, ou por um vizinho, alguém que a criança conhece e confia. A gente tem que ensinar as nossas crianças a dizer não. Presta atenção nisso. A gente tem que ensinar nossas crianças que tem partes do corpo dela que ninguém pode tocar. A gente tem que ensinar as nossas crianças a reagir quando alguém se aproxima de alguma forma desconfortável. Por quê? Porque 70% das crianças que dizem não e gritam não são abusadas. Então eu, como pai, eu tenho que ensinar minha filha. Eu, como pai, eu tenho que ensinar o meu filho a fugir desses predadores, porque eles estão em todos os lugares que você possa imaginar. Os caras são estratégicos, irmãos. É uma mente diabólica, diabólica. A gente pode ajudar as nossas crianças. A gente pode ajudar as nossas crianças. Quando você ensina o seu filho a escovar os dentes, a tomar banho, quando você ensina os seus filhos a cuidar de si mesmo, você está ensinando seu filho a se amar, sua filha a se amar. E isso previne um monte de coisa, porque uma criança que se ama, ela não vai entrar nas drogas. Uma criança que se ama, ela não vai se envolver com quem ela percebe que vai levá-la para um caminho que não é legal. Você está entendendo aqui? Olha o nosso trabalho como pais. É um caminho complicado. Eu escrevi esse livro, Abuso Sexual Infantil, Prevenção, Identificação e Intervenção. Esse livro foi 10 anos para escrever. Foram casos que eu atendi e eu uso os casos como uma ilustração para ensinar o que fazer e o que é. Isso tem sido usado, graças a Deus, de uma forma bem forte, para ajudar as famílias, professores e pastores e líderes religiosos a abrirem os olhos para essa realidade que tem assolado o nosso país. E não só o nosso país, mas muitas igrejas. Infelizmente, aqueles que deveriam proteger são aqueles que machucam, aqueles que ferem, muitas vezes, as nossas crianças. Mas aí eu tenho que ensinar o meu filho a se defender, eu tenho que ensinar minha filha a se defender. E eles aprendem rápido, viu, irmãos? Se a gente ensinar direitinho, eles aprendem rápido. Eles aprendem. A gente ensina. Não perca o tempo. Comece ensinando os seus filhos. Como que a gente faz? Comece a usar situações hipotéticas. Filho, se alguém chegar para você e falar, vem aqui, eu levo você comigo, o que você faz? Ensina ele. Filho, se alguém chegar para você com uma bala, filho, se alguém chegar para você e falar, senta aqui no meu colo, o que você faz? Ensina. Ensina seu filho. Isso é repertório de comportamento que você está ensinando, você entendeu? Porque às vezes, se você não ensinar, às vezes ele não vai saber o que fazer. E ele vai achar que todo mundo é legal que nem você. Ele vai achar que todo mundo é inofensivo que nem você. Então ensine seus filhos. Amém, irmãos? Amém? As crianças, elas têm sido deixadas à beira do caminho. Aqui a gente tem uma comunidade muito grande que precisa ser atendida. Vamos abrir os olhos para essa comunidade, né? E tentar de alguma forma motivar essas crianças a virem para a igreja. Como que a gente faz isso? Talvez, né, promovendo alguns
encontros onde a criança possa brincar, servir algum tipo de comida, para trazer as crianças para ouvir a palavra de Deus. Tudo muda quando Deus entra num lugar, meu irmão. Eu já vi isso. Eu fui para a África, um lugar onde as crianças tinham aula, num lugar, numa cabana, o quadro preto, o quadro negro não era quadro negro, era um negócio qualquer ali. Jesus entrou naquela comunidade e mudou a vida daquelas crianças. Depois de um ano eu volto lá, eu vejo aquelas crianças completamente diferentes, vestidas com sapato, com sandália, com chinelo, com dignidade. E o Evangelho faz isso, ele traz dignidade para nós. A gente pode fazer isso aqui. A gente pode fazer isso aqui, um projeto para essa comunidade. Olha só, gente. Outro grupo deixado à beira do caminho, pode mudar para mim? O segundo grupo são as mulheres. Próximo, por favor. Isso. Temos que estar atento. As mulheres têm sido aviltadas. Próximo slide, por favor. Presta atenção nisso. A violência não diminui ou cessa. A tendência é que haja um aumento. Primeiro um hematoma, depois uma clavícula quebrada, um braço quebrado, e aí a morte, muitas vezes o óbito. O Brasil é um país também marcado pelo feminicídio. O Brasil também é um país marcado por tratar suas mulheres de uma maneira muito inadequada. A violência contra a mulher, o que é a violência? Aqui a gente tem um conceito: qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Isso está previsto na Lei Maria da Penha. Próximo, por favor. 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos no país. 91% dos homens dizem considerar que bater em mulher é errado em qualquer situação. 1 em cada 5 mulheres consideram já ter sofrido algum tipo de violência por parte de um homem conhecido ou desconhecido. O parceiro, marido ou namorado é responsável por mais de 80% dos casos reportados. Próximo, por favor. Percentuais da violência, isso já na pandemia. Violência psicológica, 32%. Patrimonial, o que é patrimonial? É quando o homem tira tudo e deixa a mulher sem nada. Ela não consegue ir para o supermercado, ela não consegue fazer nada. E esse homem mantém tudo nas mãos dele, trazendo para ela uma angústia muito grande. Às vezes não deixando nem que ela compre alimento para os seus próprios filhos. Abuso físico, 22%, violência sexual, 8%, violência moral, 22%. Mais uma vez, por favor. O perfil das mulheres que são abusadas, sofrem a violência doméstica. Idade entre 18 e 22 anos, 8%. De 23 a 26 anos, 40 a 36 anos, 44%. Entre 37 e 59, 40%, acima de 60, 8%. Essa é a nossa realidade. O que a gente pode fazer como igreja? Sabe o que a minha igreja fez? Ela criou um programa chamado A Beleza da Mulher. E uma vez por mês, a gente abre a igreja para as mulheres da comunidade, onde elas vão lá, elas fazem o cabelo, elas fazem a unha, e a gente trabalha ali com elas a autoimagem delas. E enquanto a irmã está fazendo a unha dessa senhora, essa senhora, ela começa a perguntar: e como é que está a sua vida? Como é que está na sua casa? Irmãos, a gente já teve que tirar famílias de uma residência, alugar um espaço, um hotel para elas, porque descobrimos que o avô estava abusando da filha. E eles moravam no mesmo quintal, não tinham como sair dali. A gente, como comunidade, teve que se reunir e arranjar uma saída para aquela família.
E durante um tempo a gente teve que cuidar dessa família, para tirar aquela criança daquele lugar de vulnerabilidade. Mulheres, a mesma coisa, que foram espancadas, a gente teve que cuidar e arrumar um lugar para elas. É um desafio, não é fácil, não é fácil. Mas veja bem, a igreja pode ser um lugar terapêutico, de restauração, de vida. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para isso. Próximo slide, por favor. A igreja deve dignificar o ser humano do sexo feminino e proteger as mulheres e denunciar os abusos e maus tratos. No meu aconselhamento pastoral na igreja, quando há caso de violência doméstica, eu sou muito claro para o cidadão. Eu digo para ele: se você tocar nela de novo, eu vou te denunciar. Pastor, querido, presta atenção. É crime o que você está fazendo. Se você tocar na sua esposa de novo, dessa forma violenta e agressiva, eu vou denunciar você. E nós denunciamos mesmo, viu? Nós denunciamos mesmo. Porque a gente não pode aceitar esse tipo de tratamento dentro da igreja. O cara dentro da igreja parece um santo. Em casa ele é um demônio. Aqui não, violão. A gente denuncia. E com criança é a mesma coisa. A gente faz a denúncia sim. Ai, mas é o presbítero. E daí? Se é um abusador, ele tem que pagar pelo que ele fez. Porque ele marcou uma vida. E marcou uma vida para a existência. E tem que ser pago, o crime tem que ser pago. Ah, mas e o perdão de Cristo? A gente perdoa sim, mas tem consequências pelo pecado. E a pessoa tem que cumprir aquilo, o erro que ela cometeu, irmãos. Ah, mas e se ele se arrepender, se ele virar outra pessoa, ele vai ter que mostrar isso pelos frutos. A gente vai observar essa pessoa e caminhar com ela e ver os frutos que ela dá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? A gente não pode ser passivo nessas coisas, irmãos. A gente não pode ser passivos nisso. Próximo, olha o que Deus fala para nós. Bom, vira o outro. Aí a gente já aprendeu que a gente deve abrir os olhos, a gente tem que abrir o coração com paixão, a gente tem que abrir a nossa mão, e o quarto, abrir do nosso tempo. Próximo slide. Percorram as ruas de Jerusalém. Olha o que Deus fala em Jeremias, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Percorram as ruas de Jerusalém. Aqui é Jardim Vergueiro, é isso? É? Percorram as ruas do Jardim Vergueiro. Olhem e observem. Procurem em suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei e sararei a sua terra. A gente leu isso enquanto vocês adoravam, que é um verso de 2 Crônicas. O desejo do Senhor é que a gente percorra as ruas, é que a gente vá para os becos, é que a gente abra a igreja como uma comunidade que cura, que restaura e que salva. Deus chama você para isso. Deus me chama para isso. Vê o próximo slide, por favor. Olha o que diz Provérbios 31, 8, 9, irmãos. Olha isso, olha isso. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Erga a voz para as crianças que são abusadas. Erga a voz para as mulheres que são aviltadas. Erga a voz para aquele que não tem voz. Seja defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Abre a tua boca a favor do mundo pela causa de todos os abandonados. Essa é outra tradução. Abre tua boca para pronunciar sentenças justas. Faze justiça ao aflito e ao indigente. Um evangelho que vá para além das palavras. Estava numa comunidade lá no Jardim Olinda, perto de Taboão da Serra, uma comunidade muito carente. E nós entramos lá com um grupo,
E quando nós entramos no lugar, uma senhora saiu da casa dela, olhou para a gente e falou: ah, vocês são daqueles que falam e não fazem nada? Cara, aquilo entrou assim como uma facada no coração da gente. E uma das senhoras que estava ali, chamada Cristina, era uma americana inclusive, e o marido dava aula na faculdade teológica onde eu sou professor. Ela foi tão movida por aquilo, ela falou: eu não vou ser mais um daqueles que falam e não fazem. E ela montou um projeto chamado PEP. Projeto simples, tímido, pequeno. Mas a Bíblia fala para a gente não desprezar os pequenos começos, não é isso? Sabe o que virou esse projeto? Esse projeto é um projeto de educação de crianças de 4 a 6 anos. Hoje esse projeto está em 85 países. Começou aqui, num lugarzinho pequenininho chamado Jardim Olinda. Hoje são mais de 40 mil crianças atendidas pelo PEP. É um projeto da Junta de Missões Mundiais. Entramos na Índia, uma das maiores populações do mundo, e o PEP lá está sendo entregue para as crianças. Sabe por quê? Porque crianças de 4 a 6 anos, quando eu mudo a mentalidade delas, eu faço dela um adulto diferente. A educação muda uma nação. E esse é o nosso princípio. Ensinar a palavra de Deus para crianças de 4 a 6 anos. A gente acaba também alcançando os pais, porque a gente promove festas, eventos onde a criança participa, e os pais vão lá para assistir os filhos. E aí é palavra de Deus na cabeça. O evangelho todo, para a mulher toda, para todas as mulheres. O evangelho todo, para todas as crianças. O evangelho todo, para todo homem, para o homem todo. É isso que Deus quer para mim e para você. Próximo, por favor. Sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? É um quebra-cabeça, né? O que está faltando lá? Próximo. Você. É você. Diga assim: sou eu. Eu não disse que você é único, que ninguém é como você. Deus tem um lugar para você aqui, ó, nesse projeto de salvação e de restauração. Vamos fechar os olhos. Pai querido, nós te damos graças, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Nós queremos entregar, Senhor, tudo que ouvimos ao Senhor. E pedir, Pai, que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Gera compaixão em nós, Pai. Gera o desejo em nós de trabalharmos para a Tua causa, de sermos instrumentos nas Tuas mãos. Por favor, Senhor, eu estou aqui. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. Você quer ser usado por Deus? Você quer fazer parte desse projeto? Eu não sei como. Não importa. Primeira coisa, você tem que se dispor. Você quer se dispor? Você quer se dispor? Fica de pé aí no seu lugar. Fica de pé aí, como sinal de você entregando. Glória a Deus. Você não está fazendo isso para o pastor, você está fazendo isso para Jesus. Você está falando para Jesus: Jesus, eu estou vendo a dor no mundo, eu estou vendo a dor. E eu quero participar dessa cura. Eu quero participar dessa cura. Eu quero ser instrumento dessa cura. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos de pé. Eu também aqui, Senhor, eu estou de pé, dizendo para o Senhor: me usa, usa-nos, Pai, usa-nos, usa-nos. A gente não quer ser mais a segunda nação do mundo a abusar das crianças. A gente não quer mais ser uma das primeiras nações que machucam as suas mulheres. A gente não quer ser mais, Pai, a nação mais ansiosa do planeta. E aqui está a nação mais deprimida do mundo. A gente não quer, Senhor. Usa a sua igreja, usa a minha vida, usa a vida de cada irmão, de cada irmã que se colocou de pé agora, como um instrumento de restauração e de cura. Senhor, a gente não tem essa capacidade, a gente não tem, mas o Senhor pode fazer algo maravilhoso por meio de nós. Usa-nos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.